Aleluia. Nós cumprimentamos a amada igreja. Aleluia. Com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Irmãos, hoje eu pensei, nossa, estou livre, escapei. Mas, de repente, a serva do Senhor, o Senhor tocou para que eu viesse trazer a palavra. Amém? Nós vamos ler a palavra nessa noite, irmãos, em 2 lugares. Amém? 2 Timóteo. Capítulo 3 e versículo 25. 2 Timóteo, vamos ler o 24 e 25. Aleluia, meu Deus. E logo após nós vamos abrir 2 Timóteo, capítulo 2, 24 e 25. Logo após vamos abrir em Hebreus. Não, é 2 Timóteo 2, 24 e 25. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade. Vamos ler em Hebreus. Irmãos, eu nunca preguei essa palavra, mas o Espírito Santo nos dará o direcionamento, amém? Hebreus 12. Isso. A partir do 16. Vamos ler o 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridade, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, à voz das palavras, o qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não puderam suportar, aleluia, Jesus, o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade de Deus vivo, aleluia, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escrito nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, aleluia, o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostrará a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que os imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido o reino, que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, oh, aleluia! Oh, Espírito Santo, fala com teu povo nesta hora. Agora, aleluia! O nosso Deus fala na terra. Agora
meu Pai, nesta noite, meu Pai, nós nos colocamos agora diante do Senhor, oh meu Pai, para pedir ao Senhor perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas maldades, meu Pai. Oh Senhor, revela, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração, fala conosco, oh Pai, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, nesta noite, essas duas palavras que o Senhor trouxe, aleluia, nesta noite para nós, na verdade, irmãos, é uma só, mas o Senhor nesta noite trouxe trazer essa palavra ao nosso coração, porque Ele deseja falar conosco. Irmãos, muitas das vezes acerca da palavra de 2 Timóteo 2, aleluia, o versículo 23, 24, aliás, 24 e 25, oh irmãos, quando nós ouvimos esta palavra, irmãos, cria em nós, irmãos, uma opinião própria, cria em nós, irmãos, um adjetivo de Deus, que quando, irmãos, o Senhor Jesus, Ele vai instruir, Ele tem que instruir, aleluia, com mansidão, oh irmãos, mas nós temos que saber a diferença da instrução do Espírito Santo e da correção do Espírito Santo. Irmãos, nós sabemos que o homem, ele não pode instruir outro homem se o Espírito Santo não orientar. Também sabemos que o homem não pode corrigir outro homem se o Espírito Santo não corrigir. Irmãos, esta noite, muito criou a tese que Deus não pode falar com o homem da maneira que Ele quer. Deus tem que falar mansinho, afinal pode magoar o coração do homem. Mas eu quero dizer para você nesta noite que quem sabe a necessidade de falar e como falar é o Espírito Santo de Deus. Há diferença de instrução e há diferença de correção. A palavra de Deus nos fala que quando o apóstolo Paulo, ele estava, aleluia, falando, aleluia, para a igreja de Corinto, ele em determinado momento falou com mansidão, mas quando ele precisou usar a autoridade do Espírito Santo, ele usou a autoridade do Espírito Santo. Então quer dizer que quem usa a autoridade do Espírito Santo, quem o Senhor usa então com autoridade, então ele não tem Deus, então ele está falando dele próprio. Não, irmãos, não. Precisamos, aleluia, fazer essa diferença. Porque estamos distorcendo as coisas, diz o Espírito Santo. O Espírito Santo não está agradando da maneira que estamos distorcendo as coisas. Estamos confundindo a maneira do Senhor falar. Temos que entender que uma hora o Senhor instrui com mansidão, é verdade, mas outra hora, irmãos, é necessário do Senhor usar da sua ousadia, do seu poder e autoridade. E quando o Senhor usa da sua ousadia, do seu poder, da sua autoridade, quem somos nós para questionar? Por acaso você é Deus? Se você é Deus, eu não estou sabendo. Porque então você está no lugar errado. Porque Deus, ele não vive na terra, Ele vive no céu. Como servos, irmãos, precisamos compreender, para não magoarmos o Espírito Santo, para não tocarmos naquele que é santo. Oh, irmãos, porque às vezes pensamos que estamos falando contra o irmão, contra a irmã, mas o Espírito Santo está falando que você está falando é contra Ele. É contra Ele que você está falando. Quando você levanta contra o homem de Deus, quando você levanta contra uma mulher de Deus, quando você quer colocar a sua opinião na opinião do Espírito Santo, você está perdendo o temor de Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós não devemos tocar naquilo que é santo diante de Deus. Nós não devemos tocar, nós não devemos intrometer na obra que Deus está executando. Porque quando nós intrometemos,
nós estamos buscando problemas para nós mesmos. Então, irmãos, a diferença do Espírito Santo nos instruir no caminho do Senhor, a diferença do Espírito Santo falar as nossas fraquezas, a diferença do Espírito Santo nos instruir para sermos libertos, mas a diferença é quando o Espírito Santo está corrigindo alguém. O Espírito Santo, ele corrige como quer, fala como quer e usa quem ele quer. Agora eu quero te perguntar nesta noite, quem somos nós? Quem somos nós para falar contra o vaso de Deus? Quem é você? Quem sou eu? Será que eu não estou temendo mais a Deus? Será que você não está temendo mais a Deus? Será que você suportará o agir de Deus, como está escrito em Hebreus? Aleluia! Esaú, irmãos, ele tinha o direito da primogenitura do Senhor. Ele nasceu primeiro, é verdade. Aleluia, a promessa era dele. Não estou falando a promessa de Jacó porque era diferente, porque já tinha falado que o menor subiria o maior. Mas eu quero dizer, irmãos, que as promessas que o Senhor tinha para a primogenitura não lhe seria arrancada, até que se achou nele iniquidade, até que ele vendeu a sua primogenitura. Ele perdeu o direito diante do Senhor. Oh, irmãos, que coisa triste nós desfazemos aquilo que é de Deus. Que coisa triste a gente desdenhar do Espírito Santo. Que coisa triste. Que coisa triste. Nós temos que entender uma coisa, que dependendo do que nós falamos com o Espírito Santo, não tem mais volta. Não tem mais volta, diz o Senhor nesta noite. Aleluia, Esaú buscou com lágrimas, com arrependimento, mas não pôde mais. Oh, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Ele é tão santo, tão santo, tão santo, que a sua glória é tão poderosa, que quando o Senhor Jesus descia no Monte Sinai, oh, irmãos, o poder era tão grande, irmãos, que até se um animal encostasse naquele monte, ele morria. Agora eu pergunto para você, será que você suportaria a manifestação de Deus sobre a sua vida? Será que você suportaria ver a correção de Deus, ver o castigo de Deus? Eu te pergunto, porque se você está falando, você tem que estar apto para ser tocado por Deus. Você está apto. Você não pode, porque com certeza só o toque do Senhor te destruiria. Então para de falar, para de falar, porque o Senhor te tocará, o Senhor te tocará, e o Senhor está falando, quanto daqueles homens estava desfazendo dos mensageiros do Senhor. Quantos estavam desfazendo, olhando para a presunção do seu coração, olhando para a soberba do seu coração, olhando segundo os olhos da carne, e rejeitaram aqueles que eram de Deus, rejeitavam aqueles que falavam a palavra de Deus, rejeitavam aqueles que o Senhor estava usando para aperfeiçoamento do seu povo. Jesus, irmãos, Ele não usa ninguém para se vangloriar. Ele não usa ninguém. Irmãos, porque a palavra do Senhor nos fala que Ele usa o irmão e a irmã na casa dele para aperfeiçoar
Quem é usado não é maior. Porque é um só que é maior na igreja. E esse é Jesus Cristo de Nazaré. Ele não divide a sua glória com ninguém. Nós somos apenas um instrumento. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É Ele que fala, é Ele que move, é Ele que opera no meio da igreja. Se você ficar olhando para o homem, você será destruído. Se você ficar olhando para o homem, você não dará frutos. Não olha para o homem. Olha para o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que fala. É Ele que fala na igreja. É o Espírito Santo que move. Ele pega aquele que não é e faz ser. Justamente para confundir a soberba do nosso coração. Não é verdade? Muitas das vezes, se chegar alguém aqui com paletó e gravata, muito bem estiloso, pode ter pecado a noite inteira, mas pela aparência, o homem vai aceitar. Mas aquele que é humildezinho, que não tem aparência, que não sabe falar, mas é cheio do Espírito Santo, o homem rejeita. Mas rejeita pela soberba do seu coração. Rejeita pela sua destruição. Sabe por quê, irmãos? O reino de Deus não é aparência carnal. Se você está procurando aparência carnal, você está no lugar errado. O reino de Deus é pela fé. O reino de Deus é santidade. O reino de Deus é poder de Deus sobre a vida do homem. Ele poderia ter feito diferente? Se ele quisesse, sim. Mas ele quis derramar em nós a sua glória. Se ele quis derramar em nós a sua glória, quem somos nós para rejeitar? Quem somos nós para intimidar? Quem somos nós para não falar o que Deus está mandando? Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor está falando conosco, para que não podemos, aleluia, não venhamos cometer o mesmo pecado de Esaú. Para que nós não venhamos, aleluia, deixar que a palavra do Senhor seja impedida de frutificar no nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as vezes que nós impedimos a palavra do Senhor de frutificar, todas as vezes que nós impedimos a palavra do Senhor de nos limpar, de fazer o que ela precisa em nós, nós não percebemos, mas nós começamos a dar um passo atrás de Jesus. Você já percebeu isso? Não, né? Você não percebeu? Eu não percebi. Mas por que eu não percebi? Por causa da maldade do meu coração. Por causa da maldade do seu coração. Ah, eu não tenho maldade. Tem. Ah, eu não erro. Erra. Ah, eu não falo. Fala. Você fala. Você fala. Jesus está falando que você fala. Agora, quem é mentiroso aqui? Eu quero saber. É o Espírito Santo que está mentindo? Ou é você que está mentindo? Eu quero saber. Aleluia. Mas se a palavra de Deus fala que ele não mente, então o mentiroso aqui é você. Deus não. Deus não é mentiroso, não. Deus não fala mentira para ninguém, não. Então, irmãos, nós precisamos atentar para isso. Falar, dar opinião, é muito fácil. Todo mundo pode falar. Todo mundo pode dar opinião, mas o problema não é falar, o problema não é dar opinião, o problema é aceitar as consequências. Esse é o problema. Se você está falando da obra, se você está falando da maneira de Deus fazer, se você está falando do vaso que Deus usa, então você consegue, aleluia, aceitar as consequências de Deus. Então você consegue. Porque se você está perdendo o temor de falar daquele que Deus usa, então você consegue ser tocado pelo Espírito Santo.
Então você consegue ficar de pé. Eu não conseguiria. Mas se você está falando, então você consegue. Então Deus pode te tocar. Não é verdade? Então, irmãos, toma cuidado. Porque, como a palavra do Senhor nos diz, o Senhor é muito bom, irmãos. O Senhor é muito benigno. O Senhor é muito misericordioso. O Senhor, irmãos, é muito piedoso. Irmãos, mas a palavra do Senhor nos diz que pecando homem contra homem, ainda tem alguém que pode resolver a situação. Mas pecando homem contra Deus, quem poderá, irmãos? Quem poderá ficar perante a face de Deus? Não vamos confundir. Não vamos confundir bondade. Não confunda a bondade de Deus. Porque a palavra do Senhor nos fala que o nosso Deus é bom, mas Ele é fogo consumidor. Não confunda, irmãos. Você criou uma teoria no seu coração. Você criou uma teoria no seu coração de Deus. Mas essa teoria sua está muito equivocada. O Senhor, irmãos, Ele nos instrui sim. Ele nos ensina sim. Ele nos perdoa sim. Ele nos ama sim. Ele quer nos tirar do lamaçal de lodo sim. Mas de tudo isso, Ele defende a sua palavra primeiro. Ele defende a sua palavra primeiro. Quando o Senhor mostrou a visão para Jeremias da amendoeira, o Senhor falou com ele assim: Jeremias, o que você está vendo? Ele falou: Senhor, eu estou vendo a amendoeira. E o Senhor falou assim: viste bem, Jeremias, viste bem. Sabe por quê? Porque eu zelo pela minha palavra em cumpri-la. Então, irmãos, toma cuidado diante do Senhor. O Senhor está trazendo, irmãos, essa palavra aqui para evitar o mal contra a sua vida, contra a minha vida, para que o mal não nos suceda, porque nós não suportaríamos a ira de Deus. O Senhor está nos alertando porque Ele nos ama. É por isso que Ele está falando conosco. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas o Senhor está falando, irmãos. Se todavia não recuares, se todavia não melhorares o vosso caminho, a ira dele será derramada em vós. Oh, irmãos, o Senhor vai derramar a ira. Ouve o que eu estou falando. Não sou eu, é o Espírito Santo. Se você não retroceder, se você não parar, o Senhor vai derramar a sua ira e executará contra ti o seu duro juízo. Oh, irmãos, está escrito em Hebreus, acho que é capítulo 6, se eu não me engano, mas está em Hebreus que diz assim: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu não quero cair na mão de Deus, irmãos. Que você também não queira cair na mão de Deus. Se eu cair na mão de Deus, eu estou perdida. Se você cair na mão de Deus, você estará perdido, porque o Senhor não nos ouvirá. Ele não nos ouvirá. O Senhor está trazendo um alerta para nós esta noite. Então, irmãos, não vamos tentar a Deus. Não vamos fazer como Esaú, não. Que rejeitou, irmãos, que foi profano com as coisas de Deus, não. Porque aqui não tem nenhum profano, não. Aqui são pessoas buscando alcançar a salvação eterna. Profano aqui não pode ficar, porque o próprio Espírito Santo não deixa habitar entre nós. Então, irmãos, que fique essa palavra nesta noite no nosso coração. Não vamos confundir uma coisa com a outra, não.
Uma coisa é o Senhor instruir, outra coisa é o Senhor corrigir. Outra coisa é nós sermos profando com as coisas de Deus e ter consequência. Outra coisa, irmãos, é nós nos humilharmos diante do Senhor e sermos aperfeiçoados pelo Espírito Santo para entrar, aleluia, na cidade celestial. Oh, irmãos, eu não quero ser profano como Esaú, mas eu quero me humilhar para que o Senhor possa nesta noite, irmãos, trabalhar na minha vida para que eu entre à cidade celestial. Que você também nessa noite, irmãos, venha desejar o mesmo. Não seja profano como Esaú, mas seja nesta noite um homem segundo o coração de Deus que vai buscar a santidade com o Senhor. Amém? Nesta noite a jovem Juliana está com oportunidade, aleluia, para orar pela cura divina. Amém?